Olá, boa tarde para todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Irã da Silva. Estou aqui nesta tarde maravilhosa para falar do amor de Deus, né? Do que Deus é para nós e o que Ele significa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer uma oração pela minha vida, pela sua vida, para que Deus possa nos abençoar e nos revelar a sua palavra, que quero ministrar nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, que aqui estou, Senhor, nesta tarde abençoada e maravilhosa, com o coração aberto para falar do Teu amor, Senhor. E que a palavra a qual o Senhor nos der, que ela venha a ser impactante, que ela venha a ser maravilhosa para os nossos corações, para os corações dos que puderam ouvir, meu Deus, neste momento. É o que eu te peço. Abençoe, meu Deus, a vida de todos aqueles que estiver ouvindo, Senhor, esta mensagem neste momento, meu Deus. Muito obrigado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, e apenas o verso 1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Oh, glória! Palavra abençoada, né? Aqui Deus apresenta a Abrão aos seus 99 anos e fala para ele: anda em minha presença e sê perfeito. Louvado seja Deus. Quem conhece toda a história de Abraão, aos 75 anos de idade, ele morava em Ur dos Caldeus, na terra do seu pai, no meio da sua parentela. E Deus os convida a ele, faz uma chamada para Abrão e diz: olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual eu te disser que eu quero te dar como herança. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 12. E a palavra diz que Abrão, ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve fé. Ele acreditou e saiu. Pegou a sua esposa Saraí e os seus servos, o seu gado, as suas fazendas, a qual ele tinha na sua terra. Porque ele era um homem de posse. E também foi junto com ele o seu sobrinho Ló. E foi para a terra de Canaã. E quando ele chega na terra de Canaã, diz a palavra do Senhor que lá tinha fome. Aconteceu que veio uma fome sobre aquela terra. Louvado seja o Senhor. E eu creio que, conjecturando Abraão pensou: eu ouvi a voz do Senhor, ouvi a voz de Deus, ele pediu para mim sair da minha terra. Eu tinha tudo lá,
e ele me faz vir para uma terra que está acontecendo fome, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso, amados, é coisa de Deus. O chamado do Senhor, às vezes, você não entende. Nós nunca vamos compreender o chamado de Deus nas nossas vidas. Ele nos chama, né? E a sua palavra nos faz uma promessa, né? E quando chegamos, ou aceitamos, né, o seu chamado, né, para fazer algo especial para ele, e aos nossos olhos carnais parece que está tudo errado, né? Então, normal para um homem ter medo, né? E Abraão, ele teve medo quando chegou naquele lugar, terra seca, né? E ainda sem chuva, sem comida, sem alimento. Então ele desce para o Egito, né? Ficou com medo e desceu para o Egito. O que eu quero dizer, né, nesta tarde aqui para nós, não é porque Deus nos chamou que às vezes a nossa fé ela não possa nos falhar um pouco quando vem a adversidade, né? E nesse momento a fé, aquela fé a qual ele acreditou no Deus que chamou ele para ir para essa terra, e de repente ele ali ficou com medo e falou assim, aqui não dá para ficar. Desceu para o Egito. Eu creio que aquele momento foi Deus colocando a primeira prova diante de Abrão para ver como que ele ia reagir. E a reação dele foi em fugir para outro lugar. E foi para o Egito. E quando chegou no Egito, antes de entrar na cidade, ele diz para sua esposa Sarai, olha, eu quero que você diga que não é minha mulher, que é minha irmã. Porque você é muito bonita e quando entrar lá os homens vão ver e vão me matar. Então se disser que é minha irmã, então ali eu irei bem, por causa de você. Então assim foi combinado, entrou no Egito e justamente o que ele pensou aconteceu. A primeira coisa que aconteceu foi que quando os homens colocaram os olhos em Sarai, já foram falar para o faraó e o faraó já cuidou em trazer para o palácio para preparar para casar com a mulher, sendo que ela já era uma mulher casada, mas que ele não sabia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a fé falta em nós, ou que ela venha enfraquecer dentro de nós, a nossa atitude é tomar decisões erradas, né? Procurar algo melhor com as nossas próprias forças e pelo nosso entendimento. Foi o que Abraão fez, né? E sair do lugar de onde Deus chamou e ir para um lugar só porque onde Deus chamou ele para dar aquela terra para ele, fez uma promessa para ele, e ele saiu dali, louvado seja Deus, a primeira coisa que ele teve que fazer foi mentir. Quando nós deixamos de acreditar em Deus e se afastamos do Senhor, da onde ele nos chamou, que é para a igreja, que é para louvar, pregar, que é para dar testemunho de servo, de filho, fiel, Lomanda, Gassurianda, a atitude é mentir. E diz a palavras que o faraó ia tomar Sarai como esposa, mas Deus, ele mostrou a sua benevolência, a sua misericórdia,
para com Abrão. E por amor a Saraí, não foi por amor a Abraão, não. Porque, na realidade, ele merecia, né? Que perdesse a esposa, que a esposa fosse tomada por outro homem, por causa da desobediência, do erro. Mas mesmo assim, por amor a Saraí, né? Abrão não perdeu a sua esposa, porque Deus enviou uma praga sobre Faraó e toda a sua casa, e avisou a Faraó e disse: olha, não toca. Não toca, que esta mulher aí, ela tem marido. Nagasula Bashei Mandayarabacassalabasuri canta. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a Bíblia diz que Deus não deixou Faraó tocar Sarai por amor a ela, é que a minha vida, homens de Deus, pastores, a minha vida e a tua vida, que tem nossas esposas, ela é 50% do nosso ministério. E a mulher sábia edifica a casa. Disse o pregador em Provérbios, capítulo 14, que a mulher sábia edifica a casa. E eu creio que Saraí era sábia, e Deus viu isso nela. Então, por isso que Abrão foi edificado. E Deus teve compaixão e misericórdia e não deixou que Faraó tocasse na sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando Deus nos faz uma promessa, ainda que nós viemos falhar, ou a nossa fé fraquejar, e nós viemos errar, mas ainda assim, Deus não deixa, Deus não permite o diabo tocar naquilo que é nosso. Nagasuri manda calabashei, halabasu. Então, Faraó chama Abraão e diz: por que fizeste isso? Me enganaste, disseste que era tua irmã, mas é tua esposa. Na verdade, não foi totalmente uma mentira, porque verdadeiramente Saraí era irmã de Abraão por parte de pai. Não filho da mesma mãe, mas sim parte de pai, era meia irmã. Mas de qualquer forma ele, né, ocultou e mentiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo um homem de fé, que ouviu o chamado do Senhor, chega momento, irmão, que a prova, a luta é tão grande, que é muito difícil. É obrigado a estar debaixo de muita oração, para não fraquejar. Mas eu quero te dizer, nesta tarde, neste momento, que Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu pensamento, o teu sentimento, Nagasei, e Ele fará justiça por você. Ele fará justiça por nós. O que Deus está dizendo aqui, que ainda que possa acontecer de você falhar, fraquejar em algum momento, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar com você, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te dando uma nova chance, Ele vai te dar uma nova oportunidade, Ele vai fazer de um tudo, Anagasurianda, para cumprir a promessa que lhe fez lá atrás. Então, a Bíblia diz que Abraão saiu do Egito, escoltado, com homens, até sair fora da cidade, com seu sobrinho Ló, e ele tinha camelos, tinha gado, ovelhas. Ele saiu rico, só que a que preço, né? Porque ele saiu de lá por causa da fome e veio no Egito, enriqueceu no Egito, mas voltou. E com ele, na sua volta, ele levou alguém, louvado seja Deus, que ia ser mais uma prova e um preço a qual ele ia pagar.
que foi a sua serva Agar, uma egípcia bonita, e foi com ele. Ele volta para o mesmo lugar de onde ele tinha saído. Louvado seja Deus. Irmãos, não adianta nós fugir da presença de Deus, querer sair da igreja, porque nós podemos até sair num momento difícil, porque acha que está dando tudo errado, mas quando temos a chamada do Senhor, voltamos para o mesmo lugar que é a igreja, que é a casa do Senhor. Não adianta fugir do propósito, não adianta fugir da promessa, da chamada, não adianta. Porque Deus, Ele é Deus maravilhoso, Ele te chamou, Ele te escolheu, não foi? Deus não escolheu Abraão quando ele tinha 75 anos. Deus escolheu Abraão no ventre da sua mãe. Antes dele nascer, Deus já tinha separado Abraão para uma missão, para formar dele, um povo escolhido, uma nação eleita, uma nação vitoriosa. O que quero dizer? Você não é chamado quando você aceita Jesus na sua idade de adolescente ou pré-adolescente ou mais velho. Você não é chamado naquele momento. Você é chamado ainda no ventre da tua mãe para assumir um propósito de Kanta Nagasurianda de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele volta. E passa os anos. Deus prometeu um filho para ele, uma nação, mas o tempo passa e não acontece. E ele chega a dizer que, olha, eu tenho um servo criado na minha casa, esse vai ser meu herdeiro, porque eu ainda não tenho herdeiro, o Senhor não deu herdeiro. E Deus mostra para ele e fala assim, olha, anda nessa terra, no comprimento e na largura, e até onde você caminhar no comprimento e na largura, essa eu vou te dar a tua descendência. A promessa de Deus para Abraão era muito grande. Mas mesmo homens que recebem promessa de Deus, às vezes no meio da caminhada fraqueja. Eu não estou fazendo a apologia aqui para quem para ou se desvia ou sai da igreja, não. Laçu calabachuri canta. Eu estou dizendo aqui nessa tarde que aguente. Se está passando por prova, por luta, se está seco, se está deserto, se está seco o deserto onde você está, se não está chovendo na tua horta, se não está acontecendo nada, mas o Senhor está dizendo, não é hora de sair para outro lugar, porque pode até sair, pode até adquirir algo especial, mas lá na frente, mas a maior bênção que é a espiritual, que é a promessa, essa tardará. E foi o que aconteceu com Abraão. E ainda aconteceu mais outro erro, quando a sua mulher velha e disse, olha, eu não vou poder mais dar filho ao meu marido, e ele tem uma promessa de ser pai de uma grande nação. Então olhou para a sua serva, a egípcia bonita, e disse, chamou o esposo e falou assim, olha meu bem, está aqui. E ali teve um filho, só que quando ela engravida, aí vem o sofrimento, aí veio a tristeza, ela começou a se sentir rejeitada, Sarai, porque é lógico que Abraão estava, com certeza, eu creio que estava dando muita atenção, porque é a mãe do seu filho, legítimo, e era o herdeiro que ele achava que era o herdeiro da promessa, né? Mas ali foi adquirido com as suas mãos, com o seu próprio esforço. E o que Deus tem para mim não é para nós lutar com as nossas próprias forças, mas é para lutar com a nossa confiança, com a nossa fé, acreditando e esperando e confiando no Senhor, porque
acontece no dia, na hora e no momento certo. Hanagasuri Shalabalabasei. Louvado seja Deus. Então, aqui no capítulo 17, Deus chama ele e faz uma nova aliança e diz: olha, eu quero renovar a minha aliança. Sinal que estava quebrada, estava vencendo, ou vencida, né? Então Deus chama Abraão para renovar. E ali ele muda o nome e diz: olha, tu não se chama mais Abraão, mas sim Abraão, porque por pai de uma grande nação e multidão, eu te coloquei. Na castela e na sumanda suricanta. Sabe o que Deus faz lembrar aqui nesse momento? Quando nós não estava ainda na igreja, nós era apenas criatura, né? Porque não são todos humanos que são filho de Deus. Todos querem ser filho de Deus, mas não é. Os filhos de Deus é aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e se torna filho. Louvado seja Deus. Outrora nós era apenas uma criatura qual Deus criou. Como ele criou os céus e a terra, como ele criou os animais. Só uma diferença que há entre nós é a maneira que fomos criados. Porque tudo o Senhor criou com palavra. Só que nós, o homem, não. Foi criado com as suas próprias mãos. Olha o cuidado que Deus tem para com a humanidade. Para com o ser humano. Ele criou com as suas próprias mãos, fazendo um bonequinho de barro e soprando nas suas narinas e nos dando fôlego de vida. E nós se tornamos corpo, alma e espírito. E o mais importante, todo homem quando morre, ou mulher, todo ser humano, o espírito volta para Deus. O corpo, do pó viemos e do pó voltaremos para lá. Mas tem o terceiro que é a nossa alma. Essa necessita de um lugar especial para morar. Aí a importância da chamada de Abraão para Deus formar um povo escolhido e eleito, não para ser apenas criatura, mas sim se tornarmos filho. E filho vai morar ao lado do pai. E esse dia vai chegar da gente, né, o corpo descer ao pó, o espírito até Deus que é dele, e a nossa alma herdar a salvação, que é a promessa que Deus tem para os que crê em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hanagassulabashei. Então, quando nasce Ismael, Abraão achava que era o filho da promessa, mas 13 anos depois, louvado seja Deus, quando Abraão tinha 99 anos, ele saiu da sua terra com uma promessa aos 75. E por causa de uma falta de fé, de uma fraqueza na sua caminhada, essa promessa se estendeu por 24 anos. Até os seus 99 anos, quando Deus chama ele para renovar a aliança e dizer: eu sou contigo, rapaz. Não temas, não precisa você ir para Egito, não precisa você omitir dizer que tua esposa não é tua esposa, como você já fez aqui a segunda vez. Não precisa nada disso. Esse filho aí não é filho com a tua esposa legítima, então não é filho da promessa, porque o filho da promessa é com a esposa legítima. Não é com a concubina, é com a rainha.
Hanai Kalabasuri canta, Labashurianda, Nagasai. Porque existe dois tipos, né, de adorador, de pessoas que amam-se a Deus. Como diz, né, os provérbios de Salomão, em Cantares, capítulo 6, e verso 8, que diz: 60 são as rainhas e 80 são as concubinas, e as virgens são sem números. Eu fico com as rainhas e as concubinas. O que é rainha? Rainha é os que são legítimos, é os que são puros, é os que são verdadeiros, é os que confiam no Senhor, é os que andam em espírito e em verdade. Esses são as rainhas, né? E quem é o rei? O nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E em um casamento humano, quando o homem casa no cartório bonitinho, na igreja do Senhor, se ele tem posse, se ele vem a falecer, e se ele tiver concubinas, amantes, se ele tiver a sua esposa, quem vai herdar é só a esposa. Concubina não herda nada. O que eu quero dizer, tem muitas pessoas que dizem eu amo a Deus, mas amas não de maneira como a rainha, mas sim como a concubina. E o Senhor quer ser amado como a rainha. O Senhor quer ser louvado, quer ser adorado pela rainha. Labashuri canta Nagasulabasai. E o que nós somos hoje? Rainhas ou concubinas? Porque concubinas amantes de Deus, mas não tem compromisso com Deus. A fé não é o suficiente para com Deus, não faz muito para com Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus nos chamou para ser rainha. Deus nos fez uma promessa para cumprir esta promessa sobre nossas vidas. E nós não podemos deixar esta promessa escorrer pelo ralo. Não, nós não podemos, por causa de uma provinha que, olha, eu não sei o que você está passando, que momento que você está atravessando na sua vida, qual tipo de prova que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, a prova vem e passa. Nagasulabashei, Nagasalabasu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a gente, meu querido, temos que louvar ao Senhor e adorar a Deus em espírito e em verdade. E confiar nele de todo o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Quando nós faltamos a fé, nós desagradamos a Deus. Alabassuri canta, labacei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus chama Abraão e fala, olha, eu vou renovar com você a minha aliança, a promessa que eu te fiz há anos atrás. E você vai ser pai verdadeiramente de um filho. Esse sim vai ser o herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o acontece. Porque Deus, ele é verdadeiro para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. As provas, as lutas, elas virão. Mas as bênçãos também nos alcançarão. A palavra do Senhor diz, se tiveres cuidado de ouvir o Senhor teu Deus, né? E obedecer a sua palavra, bendito será no entrar, no sair, no teu cesto
na tua amassadeira, no campo, no ventre dos teus animais. A palavra do Senhor diz que seremos benditos quando obedecemos ao Senhor e quando acreditamos nele e tenhamos fé nele. Louvado seja o nome do Senhor. Halabashore canta Nagasu. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja Deus. Abraão foi para o Egito. Eu creio que Deus permitiu para deixar registrado e escrito. E tudo o que aconteceu, a demora que aconteceu para acontecer a bênção na vida de Abraão, para ele ter o seu filho legítimo, Isaque, o herdeiro da promessa, que demorou. Ele veio ter com 100 anos. Louvado seja Deus, 25 anos depois, porque aos 99 Deus chama ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito, Abraão, porque se você não está, você falhou, você errou, você desacreditou, faltou a fé, mas eu estou renovando. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa tarde? Nós podemos até errar, mas volta para o Senhor. Eu quero dizer, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não está indo na casa de Deus, mas conhece a palavra e tem certeza que a palavra verdadeira, o evangélico é verdade. Deus chama para uma nova aliança, Deus chama para uma renovação. Deus está dizendo: venha, eu tenho algo diferente para você. A promessa é grande, é tanto que ele olha para Abraão e diz: olha, sai fora, olha as estrelas do céu. Se alguém puder contar as estrelas do céu, assim contará a tua descendência e a areia-se do mar. Louvado seja Deus. Conta a Abraão. E o teu nome agora é Abraão. Louvado seja Deus, o pai dessa nação, dessa descendência numerosa como estrelas do céu e areia-se do mar. O que Deus está dizendo: venha, confia, espere, acredite, porque eu tenho algo precioso, maravilhoso, o que eu tenho para te dar, meu querido, se você confiar, voltar e acreditar e buscar. É algo tão grande que os teus olhos nunca viu, o teu ouvido nunca ouviu e você nunca pôde palpar. Rande karabashuri mandagalabassuri anda. É isso que Deus faz, amado, na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Pois é. E Deus fala para ele: olha, você vai ter o filho. E todos conhecem a história. No dia que Deus desceu e se encontrou com Abraão na tenda, né? E Sara estava escondida atrás da porta e ouvindo a conversa ali. E ela só pensou quando o anjo disse assim: olha, tua esposa terás um filho e chamarás Isaque. Por causa do riso da tua esposa lá. Não ri não, riu. Não precisou sair a voz, porque Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece até o fio de cabelo que temos na nossa cabeça. Deus sabe quantos tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desperdice a promessa. Você não veio nesse mundo viver 80, 90 anos, sei lá, 70, e depois de morar no inferno, não. Você veio nesse mundo, viveu nele, mas você terá uma vida eterna, você terá uma nova Jerusalém, porque João disse: eu vi descer do céu uma nova terra, uma nova Jerusalém, um novo céu. Porque tudo isso que estamos vivendo materialmente, isso vai ser destruído. E vamos viver em uma terra espiritual.
numa terra que vamos ser eterno. Não vai ter lágrimas, porque serás enxugada. Não vai ter sentimentos de inveja, sentimentos falciosos. Não vai ter sentimentos de medo. Não vai ter terra seca, sem água, sem chuva, sem comida. Lá não vai ter o sol, não vai ter a lua, mas vai ser claro, brilhante, porque o próprio Deus iluminará as nossas vidas. É disso que estou falando, é disso que eu estou dizendo, que vale a pena passar por toda a prova. Aqui Deus falou aqui, para Tiago, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Nenhum aluno poderá passar de ano se não fizer uma prova. A prova de Deus para conosco, às vezes é a adversidade que passamos. Louvado seja Deus. Mas depois que nós passar por todas elas, nós vamos herdar uma terra especial. E Ele está aí nos esperando, com um galardão nas mãos, para distribuir a cada um conforme as suas obras. Não queira apenas herdar só a salvação, amados, porque lá nós não vamos ter apenas a salvação. Quanto mais nós buscar, quanto mais nós trabalhar na obra, quanto mais nós fizer na obra do Senhor, sem interesse carnais, mas sim espiritual, nós vamos receber um galardão maior, nós vamos receber uma coroa cheia de pedras preciosas, nós vamos, além de estar com Jesus, além de estar com Deus, além de estar num lugar especial, maravilhoso, então não deixe esse lugar por vontades terrenas, por desejos carnais, por nada, por nenhum vício. Não vale a pena você deixar Jesus por essas coisas da terra que a carne deseja. Se você orar e jejuar, todo desejos carnais desaparece. Esta lição eu deixo nesta tarde para mim e para você. Nós pode até falhar, nós pode até errar, mas o Senhor nos perdoa, porque Jesus ele disse para Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes teremos que perdoar o nosso irmão? Quer dizer, quantas vezes nós seremos perdoados? Jesus disse: eu não digo 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes ao dia. Deus, quando disse isso, quando Jesus falou isso, ele estava declarando para Satanás: olha, você pode até fazer os meus filhos tropeçar, os meus filhos pecar, os meus filhos errar, mas eu deixo aqui um direito de perdão 490 vezes ao dia, 70 vezes 7. Então ele já estava dizendo: desista, Satanás, de fazer os meus filhos tropeçar, ou querer fazer que eu ponha eles na prova, porque eu dou o direito e assino e decreto aqui, e você não pode revogar. Então Deus está dizendo: não interessa, não importa a sua falha, a sua fraqueza, aonde você tropeçou, volte do Egito para o lugar, para a terra aonde o Senhor chamou, porque algo especial Ele tem para conosco. Nagassula Bashei. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus. Está aqui a palavra que Deus deu nesta tarde. Um homem amigo de Deus, que Deus trabalhou na vida dele para ficar escrito, para nós ler, pensar e meditar e dizer: olha, eu não posso deixar de acreditar, eu não posso errar, eu não posso sair da presença do Senhor, porque Deus pode até não nos lançar fora, nos jogar fora, Ele não vai jogar, mas aquilo que nós almejamos em vida poderá demorar nas nossas vidas por causa dos nossos deslizes, das nossas fraquezas. Então Deus está dizendo aqui nesta tarde, através de mim e para o meu coração: creia, ande comigo, esteja segundo a minha vontade, porque Ele disse
para Amós, quando Amós foi questionar a respeito do que estava acontecendo em Israel, do desleixo que estava em Israel, o povo de Israel sendo consumido ali os povos adversários. E Amós foi questionar com Deus, e Deus olha para ele ali e fala assim, olha, chama no capítulo 3, verso 3, poderás andar dois justos juntos se não estiver de acordo? Este povo eu chamei para ser meus escolhidos, meus filhos, para andar na minha obediência, mas eles não estão de acordo com a minha palavra. Então eu sou justo, mesmo eles, eu fiz eles para ser justo, mas eu não posso andar com eles se eles não estiver de acordo com a minha palavra. O que Deus está dizendo, se você não está de acordo com a palavra do Senhor, se não vai na igreja, se não aceita o batismo, se não aceita ser dizimista, ser ofertante, ser contribuinte na obra do Senhor, fazer a obra do Senhor para adquirir o seu galardão, se você não está de acordo, não tem como Deus andar junto conosco se nós não for fiel e não confiar nele 100%. Então Deus está chamando para uma reconciliação, para renovar uma aliança, para renovar a promessa e para dizer, ei, o meu filho está voltando para buscar a minha igreja, Anagasulabai. E você está com azeite na lamparina e tem reserva para poder esperar? Deus está dizendo, busque reserva. Porque se tem na lamparina, amém, está aceso, está indo, está dando glória, mas e a reserva, como que está? Amém, irmão? Fica com essa palavra em nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Se você estiver enfermo neste momento que está ouvindo esta mensagem, põe a mão no seu coração e acredite. Se você está fraco na fé, está triste ou desanimado, eu quero te dizer que neste momento na oração, porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 21 e verso 22, que tudo que pedir na oração vos crendo, recebe. Então se você ouvir a oração e continuar e começar a orar também, pedindo, crendo, acreditando, e eu acredito que Deus pode mudar a tua vida, a tua história. Eu acredito que Deus vai tocar neste momento no teu coração, através da oração, desta palavra que foi dita, meditada aqui, nesta tarde, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Vamos orar? Você quer bênção do Senhor? Você acredita que Deus pode mudar o teu nome de criatura para filho? Então é neste momento, Senhor. Pai querido, Deus amado, eis-me aqui, Senhor, neste momento e faço esta oração. Eu oro pela vida dos que estão afastados dos teus caminhos e que eles vão receber um choque elétrico da parte do Espírito Santo e vai ser tocado e impactado pelo teu poder e a tua presença e vai ser cheio do teu amor e voltarão para a tua casa. E para os que estão na tua casa, mas estão tristes, desanimados, muitas das vezes até pensando em parar e desacreditar, neste momento, meu Deus, eu peço a tua ajuda. Eu peço, meu Deus, que ajuda estas pessoas. Estenda tuas mãos, acampa teus anjos, porque o diabo ele está lutando para tirar as pessoas da tua casa, da tua presença, lançando dados inflamados, setas malignas, mas que neste momento seja repreendido agora. Eu a repreendo em nome de Jesus. Meu Deus, joga por terra todo esse poder das trevas. Esse casamento, Senhor, aonde está em pé de guerra, em contenda, que neste momento agora seja restaurado pelo poder da tua palavra, Senhor. Anagasei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus envia ceifeiro para a seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Abençoa os dizimistas, ofertantes da tua casa,
os patrocinadores da tua casa, do teu evangelho, aqueles que estão andando em espírito e em verdade, Senhor. Alabashurimi canta rabassudei. Obrigado, Deus, para a honra e glória do seu nome. E diga, graças a Deus. Aleluia.